Fala aí, cidadãos! Galera, para quem não me conhece, o meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasiligeeks. E hoje estou aqui no Cidade Tech para falar sobre um smartphone que me acompanhou por 2 anos, o Galaxy Note 4, e que infelizmente está se despedindo. Eu vendi ele recentemente, estava tentando segurar aí para fazer um comparativo junto com o Note 5 e o Note 7, mas como o Note 7 atrasou, acabou não dando certo, então ele vai embora antes. Mas antes de me despedir, eu resolvi fazer esse vídeo falando um pouquinho sobre ele, se ainda compensa o Galaxy Note 4 2 anos depois do lançamento. E olha só, vocês vão se surpreender como esse aparelho continua poderoso, cheio de recursos, mesmo 2 anos depois do lançamento. O que mostra que vale muito a pena você comprar um smartphone top hoje, porque provavelmente ele vai segurar as pontas aí por 2, talvez até 3 anos, como acontece com o Galaxy Note 4, que ainda dá uma surra em muito smartphone intermediário e até naqueles aparelhos aí que custam mais de R$2.000, ele consegue bater de frente com um ótimo desempenho. Se você curtiu e quer ver se realmente o Galaxy Note 4 continua mandando muito bem, assista o vídeo. Bom galera, esse aqui é o Galaxy Note 4, um smartphone que nem parece que foi lançado há 2 anos atrás. Tamanho, poder de processamento que ele tem, características bem legais. Ele ainda tem aí alguns recursos que se assemelham aos tops aí da atualidade. E se vocês duvidam, assistam o vídeo até o final para vocês verem que o que eu estou falando é a verdade. Então aqui está esse aparelho com uma tela de 5,7 polegadas, uma tela Super AMOLED. Olha só. É uma tela muito bonita, de ótima qualidade, inclusive foi um grande avanço em relação à geração anterior. O Note 3 ele tinha uma tela Full HD e também a estreia da série Note com os sensores digitais. Porém, o sensor dele não é muito bom, você tem que deslizar o dedo pelo sensor, pelo botão Home para você desbloquear. Vou fazer de novo, olha só. Você tem que deslizar para desbloquear. Olha, na maioria das vezes até que funciona bem, mas se você for com muita pressa, se você tiver com a mão molhada, por exemplo, às vezes ele dá umas falhadinhas aí que é um pouquinho chato, mas vocês viram que nos testes aqui sempre deu certo. E é um aparelho muito bonito. Esse é o primeiro Note a vir com as bordas em metal. Na época tinha uma reclamação muito grande das pessoas de que os aparelhos top da Samsung eles vinham com muito plástico no seu acabamento, que era um acabamento mais simples para um aparelho top. E no caso a Samsung acabou ouvindo e acho que foi a primeira experiência dela com um aparelho com acabamento em metal, porque o Galaxy S5, que foi o smartphone lançado no mesmo ano, ainda trazia o plástico no acabamento. Então foi legal ver aí o Note 4 trazendo as bordas em metal, e é um metal bastante reforçado. Aqui olhando nos detalhes a gente pode notar que além de ser um acabamento muito bom, com chanfros aqui espelhados, ele passa uma sensação de ser bastante resistente, e realmente é. A gente nota que tem um peso, que tem uma certa consistência, que não são todos os metais que trazem. Tem aparelhos que você nota aí pelas bordas que mesmo trazendo metal, ele não é muito resistente a quedas, ele não vai aguentar muito bem as quedas. E o Note 4 passa essa sensação de ser um aparelho bastante robusto. Outra coisa legal é que foi o último Note a trazer a bateria removível. Olha só, para quem sente saudades, aqui foi o último smartphone a trazer esse tipo de bateria, uma bateria de 3.220 mAh. E depois disso veio o Note 5, que já veio com a bateria fixa. A tampa traseira é interessante porque ela é feita em plástico, mas o acabamento dela lembra muito couro. E olha, particularmente eu gosto bastante desse tipo de tampa utilizada. Eu acho que não seria uma má ideia se a Samsung tivesse continuado a usar esse tipo de capa, até porque é mais resistente. O Note 4 ele resiste bem mais às quedas em relação ao Note 5, que tem o vidro na parte traseira, né? As bordas dele também são em metal, mas você percebe que não é um metal tão resistente assim como no Note 4, por exemplo. Voltando a falar um pouquinho do hardware, o Note 4 vem com uma tela de 5,7 polegadas, uma tela Super AMOLED com resolução 2K, 2560 por 1440 pixels,
que é a mesma do Note 5 e também do Note 7 que foi lançado recentemente. Então, é claro que a Samsung fez alguns aprimoramentos na qualidade da tela, ela está melhor no Note 7, mas ainda assim é uma tela de ótima qualidade. Você pode perceber, olha, por trazer a tecnologia Super AMOLED, ela tem ótimos ângulos de visão. Você inclina o aparelho e ainda assim você consegue ter uma ótima visibilidade. Além disso, ele traz 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno, além de possuir a entrada para cartão de memória, que foi uma grande falta no Galaxy Note 5. O Galaxy Note 4 foi lançado com 2 versões diferentes. Uma lá nos Estados Unidos veio equipado com o chipset Snapdragon 805 da Qualcomm, e a versão que foi lançada aqui no Brasil veio equipada com o chipset da própria Samsung, o Exynos 5433. Esse chipset é formado por uma CPU octa-core, são 4 ARM Cortex A53 rodando a 1,3 GHz e outros 4 ARM Cortex A57 rodando a 1,9 GHz. Todos esses núcleos são de 64 bits, mas infelizmente o Note 4 ele só veio com o sistema operacional na versão de 32 bits. Isso porque a versão americana, que foi lançada com o chipset Snapdragon 805, é uma versão com CPU de 32 bits. Então, para que a Samsung não trouxesse uma vantagem para um mercado e desvantagem para o outro, ela manteve o sistema a 32 bits. A GPU gráfica do Galaxy Note 4 é a Mali T760 MP6. São 6 núcleos de processamento. É um hardware bastante poderoso, viu? Mesmo para a atualidade, consegue dar um banho aí em qualquer smartphone intermediário e tem um desempenho equivalente aí aos intermediários avançados, aos aparelhos aí na faixa dos R$2.000 com o hardware mais avançado. Tem um desempenho muito bom. Você consegue rodar games aí com nível de detalhes no máximo sem grandes dificuldades. Além de trazer um ótimo desempenho, bastante memória RAM e bastante memória interna, o Note 4 ainda vem com outros recursos legais, como o sensor de batimento cardíacos, que você pode usar e funciona muito bem. Basta você colocar o dedo aqui, ele vai detectar o seu batimento cardíaco. Tem também o sensor de pressões digitais, que vamos dizer que é de primeira geração, não tem um funcionamento que a gente consideraria ideal, mas ainda assim é muito bom, é melhor do que nada, na verdade. E não podemos esquecer da S Pen, que é o grande barato da série Galaxy Note, e ela funciona muito bem. A S Pen no Galaxy Note 4 tem o reconhecimento de quando você tira a canetinha. Então olha só, ele já abre o menu aqui com as opções. Ele tem aqui o lembrete de ação para você escrever as notas. O legal é que o Note 4 foi a primeira versão a ter a S Pen com 2048 níveis de pressão. Então se você apertar mais forte ou mais fraco, ele vai reconhecer e vai fazer o traço ou mais grosso ou mais fino de acordo com o nível de pressão. Então tem a seleção inteligente escrita na tela, tem também o aplicativo S-Note. Então tá aqui com todas as funções, funciona muito bem. E apesar da S Pen estar evoluindo e todos os Galaxy Notes, a função básica continua sendo a mesma. Então se você comprar o Galaxy Note 4, você vai ter mais ou menos a mesma funcionalidade do Galaxy Note 7, o que é bem bacana. Outra coisa legal do Note 4 é que ele recebeu a atualização para o Android 6.0 Marshmallow. Então, mesmo sendo um aparelho com 2 anos de idade, ele ainda continua com o sistema bem atualizado. Acredito que ele não vai receber o Android 7 ou Android Nougat, mas ainda assim podemos considerar que ele teve um ótimo suporte por parte da Samsung. Afinal de contas, com 2 anos aí continua recebendo um sistema atualizado. E o legal é que o Galaxy Note 4 tem a interface TouchWiz. Quem diria que a TouchWiz seria algo importante, né? Mas no Galaxy Note, na série Galaxy Note, ela é essencial pelos recursos que ela tem, como por exemplo a funcionalidade de você diminuir as janelas. Então eu posso aqui arrastar pelas bordas para poder diminuir o tamanho dos aplicativos, olha só. Então eu posso deixá-los aqui em janela por cima de outros apps, posso minimizá-los e eles vão virar ícones. Então eu posso usar o sistema normalmente. Quando eu quiser chamar de volta, clico aqui e eu consigo abrir o aplicativo novamente. Dá para deixar em tela cheia. E o Galaxy Note 4 também conta com os apps em tela dividida. Aqui eu não tenho muita coisa para dividir, vamos ver se eu consigo fazer aqui o efeito. Tem um, vou abrir aqui também a internet, pronto. Tá aqui 2 aplicativos em tela dividida, que é outro recurso que explora bastante
tela de 5,7 polegadas do Note 4, você pode inclusive redimensionar a janela para usar uma ou a outra, pode inverter também. Então é bem legal que o Note 4 ele vem com uns truques bem interessantes de software. E um recurso importante que eu já ia esquecendo é o redimensionamento de tela, que você faz com esse gesto aqui de vai e vem, olha só. Você deixa a tela menor, pode arrastar para um ponto ou para o outro e pode também redimensionar para ficar maior ou menor. Ele é bem melhor no Galaxy Note 4 do que no Note 5 e no Note 7, por exemplo, porque ele traz, além dessa possibilidade de redimensionar, ele ainda traz os botões virtuais aqui de multitarefa, home, de voltar e de volume, algo que não tem no Note 5 nem no Note 7, você acaba tendo que fazer um malabarismo para acessar esses botões, sendo que aqui, além de você operar facilmente com uma mão só, você tem acesso aqui aos botões virtuais. E o Note 4 realmente é um aparelho bom em tudo, inclusive na sua câmera. A câmera traseira ela é muito boa, ela é ótima, aliás. Ela, apesar de ser inferior à do Note 5 e à do Note 7, ainda assim ela entrega um resultado muito bom. É uma câmera com abertura focal de 2.2, ela consegue aqui fazer um foco bastante rápido, consegue aqui tirar sequências de fotos, consegue gravar em Full HD a 30 e a 60 quadros por segundo e consegue filmar até em 4K. Olha que interessante. Tem o autofoco aqui por toque, tira fotos muito boas, dá para você fotografar enquanto você grava também. É uma câmera realmente muito boa. Tem aqui modo HDR também para você escolher na hora de tirar as fotos. E a câmera frontal, ela tem 3,7 megapixels. E olha que interessante, é uma câmera que filma em Quad HD, ela consegue filmar em 2560 por 1440 pixels, acima de Full HD. E isso em um aparelho com 2 anos de vida, tá? E o legal é que ela tem uma abertura focal de 1.9, o que é muito bom para fotos em ambientes pouco iluminados. Então aqui você consegue tirar fotos, inclusive sequência de fotos, e dá para você filmar. Enquanto filma dá para fotografar também, tanto com a câmera traseira quanto com a frontal, e a qualidade das fotos são muito boas. Realmente a Samsung capricha bastante em relação às câmeras aí dos seus aparelhos top, o resultado é muito bom. E aí galera, o que vocês acharam? O Galaxy Note 4 continua ou não mandando muito bem? Vocês viram que ele realmente é bastante poderoso e até hoje ele continua sendo uma ótima compra, sem falar que ele está com preços bem mais convidativos do que era há 2 anos atrás. E continua batendo aí em muito smartphone intermediário lançado recentemente. Bom galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, inscrevam-se aqui no canal do Cidade Tech, inscrevam-se também nos canais parceiros do Cidade Tech, como o Brasile Geeks e os outros que estão aqui na lista, na descrição do vídeo. Conheça todos eles, porque a gente sempre está trazendo conteúdo bem legal sobre tecnologia para vocês conhecerem. Obrigado cidadãos, um abraço e até a próxima!